A maldição Alsnak causou a queda de todos os atributos de Leylin e o condenou a morrer em 2 anos. Esses problemas pareciam uma corda constantemente apertada em volta do pescoço de Leylin, sufocando-o. Mas agora, com a ajuda do nefasto Filchbeard, Leylin finalmente se sentiu menos pressionada pelo tempo, permitindo que ele relaxasse um pouco. O selo Mylaws of Confusion Seal pode atrasar a maldição de Alsnak por até 18 anos. Depois de 20 anos, mesmo se você entrar em contato com um Rank 8 novamente, você não será capaz de fortalecer o selo e adiá-lo ainda mais. A menos que você consiga encontrar um Rank Everlasting One Rank. A voz do avarento nefasto foi ouvida novamente. No entanto, o pequeno pássaro cinza na frente de Leylin parecia ter se tornado um pouco ilusório, como se tivesse consumido muita energia. Obrigado, todo-poderoso dignitário. Mesmo que a maldição não estivesse completamente resolvida, Leylin ainda agradecia sinceramente ao Filchbeard. Afinal, se não fosse por isso, ele não teria 20 anos para resolver seus problemas. Ainda resta metade do poder do sacrifício. Diga-me seus outros pedidos. O pássaro falou dentro da consciência de Leylin novamente. Leylin ponderou por um tempo e falou de seus planos. Almig Flapvin, espero obter algo para me esconder. Afinal de contas, eu estou indo para ir mais fundo no continente de granizo se eu quiser remover completamente a maldição Alsnak. Ele já havia descoberto há muito tempo que, no mundo do purgatório, onde o caminho da oferenda prevalecia, ainda havia uma fraqueza fatal em qualquer disfarce que ele pudesse inventar. A fraqueza era a existência do clone de um dignitário quando alguém se sacrificava. Enquanto os sacrificantes alcançassem a 4ª posição, eles seriam capazes de convocar o clone de um dignitário. E, se esses clones fossem inteligentes, eles definitivamente seriam capazes de expor o disfarce de Leylin. Durante a batalha anterior, tanto o governador de Elias quanto o Baiclark Lyclark Barba conseguiram invocar apenas um fantasma de seu dignitário e não um clone completo. Por isso, Leylin conseguiu se esconder. No entanto, ele sabia que era impossível evitá-los para sempre, especialmente no continente das granizo. Portanto, métodos adequados para ocultação eram necessários, e eles tinham que ser capazes de enganar os clones do dignitário. Além disso, essas existências podem ter alguns métodos especiais de detecção. Em particular, a cobra viúva, que era a fonte dos descendentes da linhagem de Kemoen, teria esses métodos. Pode haver algum tipo de reação especial em relação aos seus próprios descendentes. Embora Leylin já tivesse preparado todo tipo de contramedidas, isso ainda não o impediu de acrescentar outro seguro. Você é muito inteligente, o filhote de pássaro nefasto concordou com aprovação. Quando você aparecer dentro de um raio de 5 quilômetros de um de nossos clones, você definitivamente não conseguirá escapar da nossa detecção. Eu concedo a você a pena do caos. Aquele que detém este item recebe a proteção do poder caótico. Contanto que você não entre em contato com o corpo real do dignitário, você não será descoberto. A silhueta do pequeno pássaro tornou-se ainda mais fraca. No final, transformou-se em uma pena cinza ilusória que flutuava na frente de Leylin. Descendente da Snake Dovagir, Kemoen Serpe Imperor. Viaje pelo continente das granizo como quiser e destrua o status divino da viúva. O clone do Grey Nefarious Filchbeard desapareceu. Apenas um resíduo de sua consciência reverberou na câmara secreta. Num piscar de olhos, a matriz de sacrifício explodiu com um estrondo e se transformou em poeira voadora. Ganhei mais do que esperava. Leylin soltou um longo suspiro, sentindo-se bastante feliz. Fazer negócios com o Nefarious Filchbeard era como dançar em uma corda bamba. Leylin não teve escolha senão considerar todos os piores cenários possíveis. Por sorte, devido à relação arqui-inimiga entre o Nefarious Filchbeard e o Trialzai, estava muito disposta a ver a aliada de Trialzai, a Snake Dovagir, ser derrotada. Esta foi a base do acordo entre os dois lados. O poder de Leylin e seus arranjos meticulosos eram a parte mais crucial de seu plano. Mesmo que o clone do Filchbeard se tornasse repentinamente hostil, ele tinha a confiança necessária para romper a matriz do sacrifício e escapar dela instantaneamente. Com um inimigo comum, e como o próprio Leylin podia escapar, o Nefarious Filchbeard estava disposto a vê-lo como um pseudo-aliado. Além do mais,
Leyline ainda não era capaz de confiar completamente no Nefarious Filchbeard, já que havia apenas um relacionamento mútuo de querer usar um ao outro entre eles. É claro que o Nefarious Filchbeard ainda tinha maior vantagem e seus interesses não se chocavam. Portanto, foi possível manter o acordo. Por exemplo, para Leyline, que era um sacrificador insincero, ser promovido diretamente para o nível 4 pelo Nefarious Filchbeard foi um testemunho muito bom de que eles poderiam trabalhar juntos. Nunca haveria uma pessoa de sorte que se tornasse eterna no mundo. Somente através de cuidadosas e meticulosas considerações e antecipando os piores cenários seria possível garantir o sucesso. Grau 4 sacrifícios já podem começar a amplificar os atributos de seu corpo ao atrair a energia do dignitário para seu próprio corpo e solidificá-lo permanentemente. Leyline murmurou para si mesmo, esse tipo de promoção geralmente vem com um preço. Todo o corpo pode ser marcado pela energia do avaro nefasto que cria uma transformação tecidual e celular que não pode ser oposta. Em última análise, pode-se até ser controlado por eles. AI-Chip, conduza uma inspeção geral da estrutura de energia do meu corpo. Bip. Missão estabelecida, começando a escanear. O som mecânico do AI-Chip ecoou. Logo depois, a fina luz azul varreu continuamente todas as partes do corpo de Leyline. Descoberto estrutura de energia desconhecida. Determinado a ser o branding de energia do Nefarious Filchbeard. Eliminar. Sem gastar muito tempo, o AI-Chip respondeu. Leyline há muito tempo se preparou para esse resultado. Por isso, ele não pareceu surpreso e ordenou com muita calma, mostre-me a imagem. Logo depois, Leyline estava olhando para a imagem de uma célula que foi ampliada várias vezes no AI-tela do chip. No centro da célula havia algo parecido com um ouriço do mar, com estranhas ondas de energia de confusão. Bip! Essa energia é o elemento crucial para suprimir a maldição ao Znak. Se eliminado, acionar mudanças irreversíveis. Probabilidade de Znak curse mostrando avanço em efeito, 99,99%. Eliminar. O AI. O som de chip fez com que a expressão de Leyline se tornasse um pouco sombria. Parece que essa seria a chave de matar que o Nefarious Filchbeard me impôs. Embora atualmente seja usado apenas para ameaçar os outros e manter sua própria posição, eu ainda preciso de sua força. Eu preciso de poder caótico para suprimir a maldição ao Znak. Numerosos raios de luz passavam continuamente pelas pupilas de Leyline. No entanto, ele comandou, concentre-se no monitoramento. Por enquanto, mantenha a forma original. Bip. Missão estabelecida, ativando o procedimento de monitoramento em tempo real dentro do corpo. O AI-Chip executou lealmente as ordens de Leyline. Não importa o que, eu ainda aproveitei dessa vez. Não só o efeito da maldição de Znak atrasou, eu até consegui algo em que confiar quando eu me infiltrar no continente de granizo. Leyline murmurou, acariciando as paredes com a palma da mão. Uma camada de chama líquida negra emergiu de sua palma, espalhando-se rapidamente como se tivesse vida própria, consumindo o lugar inteiro quase instantaneamente. Logo, as runas de ligação e a matriz de sacrifício sumiram sem deixar vestígios sob as chamas demoníacas negras, e até mesmo sua aura foi queimada. Depois que o local foi completamente limpo, um brilho amarelado emergiu do corpo de Leyline e se fundiu nas paredes ao redor. Uma luz circular flutuou acima da ilha de coral com um assobio e, pouco depois, a figura de Leyline rapidamente voou para fora. Muito obrigado, grande companheiro. Leyline olhou para a grande tartaruga e acenou com a mão enquanto sorria. Depois, um leve raio de luz verde voou de seus dedos em um flash e fundiu-se na testa da tartaruga. Embora aquele fino raio verde fosse como pó quando comparado à enorme cabeça da tartaruga, Leyline ainda ouvia uma sugestão de agradável surpresa dos assobios da criatura, especialmente depois que o raio se fundiu. Seus olhos turvos pareciam se tornar um pouco mais rápidos, e havia uma pitada de bondade em sua expressão enquanto olhava para Leyline. Este é um presente de um homem sábio dos tempos antigos. Embora tenha apenas uma aura externa fraca, ainda tem um efeito excepcional em aumentar a sabedoria das criaturas. Eu sei que você quer mais, mas, infelizmente, eu ainda preciso disso. Eu não posso te dar mais. Leyline sorriu.
Seu corpo se transformou em uma longa faixa negra que desapareceu no horizonte distante, deixando a tartaruga com uma expressão arrependida. A tartaruga uivou na direção de Leyline como se estivesse vendo Leyline. O uivo alto soou continuamente, mesmo causando enormes ondas se formando na superfície do mar, que continuou por meia hora. Em última análise, o corpo da tartaruga afundou gradualmente no fundo do oceano, deixando para trás um enorme redemoinho branco. O vento forte assobiou nos ouvidos de Leyline nitidamente. A expressão de Leyline ficou solene. Embora ele já tivesse pensado em como se infiltrar no continente das granizo, mesmo quando o plano ainda estava para ser implementado, ele tinha algumas preocupações leves. Inteligência Artificial Parcial #1, relate sua posição. Leyline pressionou as têmporas e um leve brilho azul foi revelado de suas pupilas. Bip. Coordenadas atuais, tomando o corpo principal como a origem, sudeste, 786,67 milhas náuticas. Uma mensagem incomum foi enviada diretamente pelo Ayahuasca. As pessoas ao redor da área estão todas agitadas. Possibilidade de um conflito entre forças militares. É aconselhável que o corpo principal chegue imediatamente, caso contrário, a identidade do boneco será exposta. Neste momento, um sinal de alerta foi transmitido do AI-chip novamente, fazendo com que a velocidade de Leyline aumentasse rapidamente. Embora usando o AI-chip para controlar o boneco de sombra permitiu que ele imitasse todas as ações de Leyline e até mesmo sua aura a ponto de ser impossível checar sua autenticidade, ele ainda seria exposto assim que fizesse um movimento. Naquela época, mesmo que Leyline conseguisse chegar lá e matar todos eles, ele provavelmente ainda não conseguiria impedir que as notícias fossem transmitidas. Consequentemente, ele teria que abandonar a identidade que ele criou, Nick. O ponto mais importante, no entanto, foi que os planos que ele havia estabelecido anteriormente teriam que passar por modificações. Os riscos seriam maiores e isso era algo que Leyline não poderia aceitar. O que exatamente aconteceu que fez com que as coisas aumentassem até esse grau? Leyline observou cuidadosamente o relatório enviado pela inteligência artificial parcial #1, e tudo o que acontececeu depois da campanha militar de Port Elias apareceu imediatamente diante de seus olhos.